Saudamos a todos os irmãos e a todos que nos acompanham com a paz do Senhor Jesus. Daremos início à Escola Bíblica Dominical com clamor pelo sangue de Jesus. Eu já quero convidar aqueles que podem a se colocarem de pé, a fecharem os olhos. Estaremos fazendo um clamor, amém? Senhor nosso Deus, nós clamamos, Pai, pelo poder e a vida que há no sangue de Jesus. Nos colocamos diante de Ti como pequeninos, como dependentes, Pai, precisando, Senhor, ouvir a Tua voz, sentir o Teu amor, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, para que nós possamos entrar na Sua presença. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Juntos
Saudamos os irmãos e a todos que nos acompanham com a paz do Senhor Jesus. Nós daremos início agora à aula que o Senhor reservou para essa manhã e convidamos a todos a estarem abrindo a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8, diz assim a palavra do nosso Deus: Quando edificares uma casa nova, farás no teu telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém, de alguma maneira, cair dela. Glória a Deus! Esse texto que nós acabamos de compartilhar, ele foi registrado por Moisés, foram palavras ditas por Moisés, que se encontram no livro de Deuteronômio. O povo de Deus, nesse momento, ele vivia o momento da segunda lei dada por Moisés. Eram ali instruções do nosso Deus, instruções importantes vindas do nosso Deus, para que o povo pudesse ter uma vida abençoada. Instruções importantes vindas da eternidade, para que o povo que saiu do Egito pudesse ter uma vida reta diante do nosso Deus. Então o Senhor, ele usa a vida de Moisés para passar algumas orientações importantes. Como os pais deveriam agir com os filhos, como deveriam ali trabalhar, cuidar da terra, como o povo deveria se vestir, como que eles deveriam colher, cuidar da terra, informações ali importantes para que eles pudessem caminhar agradando ao nosso Deus. E nesse versículo, o Senhor ele dá uma orientação especial. Ele passa uma orientação para que toda casa nova que fosse construída, ela obedecesse ali uma orientação importante, para que ela tivesse um parapeito, para que fosse construída também no seu terraço, na parte de cima, um parapeito, para que as famílias ali estivessem guardadas. Essa é a instrução, como nós lemos, farás no teu telhado um parapeito. Então nós vamos entender primeiramente o que é um parapeito. O parapeito, ele é uma construção, um muro, que ele tem a função de proteger e guardar para que uma pessoa não venha cair de uma altura, de uma determinada altura. Então essa é a função, é uma construção, um pequeno muro que vai até a altura do nosso peito e ele tem como objetivo que as pessoas estejam em segurança, que elas não caiam. E ali, nesse caso, o Senhor ele alertava para que todas as casas que fossem construídas obedecessem esse padrão, tivessem ali o parapeito. Porque uma coisa que nós precisamos entender é que o terraço, a parte de cima de uma casa, ela era, naquela época, muito importante para as famílias. Ela tinha a suma importância, que as famílias construíam suas casas, elas moravam ali juntas, e o terraço, ele era de fundamental importância para uma série de coisas. Para o convívio da família, que era o lugar onde eles subiam e podiam ali ficar juntos, em comunhão, para quando a família ia receber pessoas, aqueles que eram queridos, era o lugar onde eles ficavam. O terraço também era o lugar onde as famílias colocavam seu sustento, secavam os grãos. Ali tudo que eles conseguiam colher durante a semana, eles estendiam sobre o parapeito para que pudesse, melhor dizendo, sobre a parte de cima da casa, para que pudesse ser secado. Os grãos pudessem receber a secagem correta do sol. Então o alimento deles também dependia disso. E também nas noites quentes, nas noites que eles ali sofriam muito com o calor, era o lugar onde eles subiam e podiam ali ter uma noite mais agradável de sono, O homem, o varão, a varoa, a família, os seus filhos, eles podiam ali ter um momento melhor como família. Então o parapeito ele era importante para o descanso, o parapeito, melhor dizendo, o terraço, ele era importante para o descanso, ele era importante para o alimento, para o sustento, ele era importante para o convívio, para as pessoas que eram ali queridas poderem ser recebidas. Ele tinha um papel fundamental para o povo de Deus naquela época. Então daí
a importância, o cuidado de haver um parapeito, para que as crianças, para que os convidados e até as próprias pessoas ali que moravam, elas não viessem a ter um problema, não viessem a morrer, a cair dali, sofrer um acidente. Então o Senhor, ele se preocupava com as famílias e se preocupava com que elas obedecessem essa instrução abençoada. E essa instrução para o povo do Senhor, ela tem também um significado para as nossas vidas, um significado profético e maravilhoso para nós. Então nós vamos entender isso nessa aula, que a mesma instrução que o Senhor deu ali para que fosse construído um parapeito, é a instrução que o Senhor nos dá nos dias de hoje. Então a construção de uma casa nova, ela fala exatamente dos nossos corações. Ela fala, na verdade, da nossa caminhada com o Senhor, do novo nascimento que nós temos e a necessidade de nós construirmos uma casa nova, de começarmos de novo uma vida no Espírito diante de nosso Deus. O Senhor Jesus, ele disse certa vez, perguntado por um homem da lei, um religioso da época, chamado Nicodemos, por que era necessário ali, o que ele poderia fazer para entrar no reino dos céus. E o Senhor Jesus respondeu: vos é necessário nascer de novo. E ele falava ali de um nascimento no Espírito, de um novo homem que nasce a partir de uma experiência com o Espírito Santo de Deus. E isso se torna muito necessário, fundamental, para nós termos uma vida abençoada. Primeiro é construirmos uma casa nova, termos uma vida agradável ao nosso Deus, deixarmos antigos hábitos, antigos costumes, antigos conceitos e vivemos uma vida que agrada ao nosso Deus, uma vida ali maravilhosa na sua presença. A necessidade do novo nascimento, ela se faz fundamental para um servo de Deus, para uma serva do Senhor, e ela se faz fundamental para as nossas vidas. Então a necessidade primeiro era obedecer e construir uma nova casa. E isso, glória a Deus, que nós temos muitas vidas, acompanhamos muitas vidas nascendo de novo, irmãos e irmãs que chegam em dificuldade, com lutas, com suas vidas destruídas, e ali nascem de novo, começam uma nova vida com o nosso Deus, e uma vida maravilhosa, passam a ser novos pais, novos maridos, esposas. Glória a Deus, porque é o sinal do fruto de que o Espírito Santo ele governa essa obra, de que Ele está presente, de que Ele molda as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Nós temos visto essa experiência. Há um versículo conhecido que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E é exatamente isso, essa primeira experiência que o Senhor nos dá. Mas o Senhor, Ele se preocupa não só em construirmos uma casa nova, mas também com a parte superior da casa. Aquilo que vem na parte de cima, onde ali nós construímos também um parapeito. E a parte de cima é o lugar onde nós temos o parapeito, que nós construímos, e o parapeito fala na nossa vida espiritual. Porque o Senhor, o nosso Deus, Ele se preocupa com tudo que nós fazemos, Ele vê tudo que nós passamos, as lutas, as dificuldades que nós temos sofrido nesses últimos tempos, que muitos têm passado, famílias, as doenças, mas a preocupação maior que Ele tem é de salvar o homem, é de dar a ele uma experiência de salvação, é se preocupar com a parte de cima da casa. Era muito comum na época de Moisés, todos ali construírem suas casas, mas só se preocuparem com as partes de baixo. Mas algo muito importante que o Senhor sempre lembra é que a preocupação dele, o zelo, está na parte de cima. Está nas coisas eternas, espirituais, na salvação das nossas casas, da nossa família. O Senhor é aquele que deseja salvar, nos levar à eternidade, a morar com Ele, a entender o seu projeto. Certa vez ele disse ali a um homem, um paralítico que desceu na sua frente, ali, depois de toda uma operação dos homens, foi uma palavra que nós compartilhamos recentemente,
E ali, quando esse paralítico desceu à sua presença, ele disse: Filho, perdoados estão os teus pecados. Ele poderia curá-lo naquela hora, né? Depois de um sacrifício que foi feito, né? Toda uma operação que foi feita naquela época, para que aquele homem descesse à presença do Senhor. Mas o Senhor Jesus, ele primeiro se preocupou com a sua salvação, em perdoar os seus pecados. E essa é a preocupação do Senhor com as nossas vidas. Que nós venhamos entender aquilo que é eterno, aquilo que não passa, aquilo que vai nos levar a ter uma vida eterna com o nosso Deus. Glória a Deus pela preocupação e o zelo do Senhor, que tem feito tudo para nos salvar e para que nós venhamos a entender esse mistério. E assim o estudo continua, né, nos mostrando que muitas vezes nós somos como esses homens, nós somos como o povo ali que, por conta da correria diária, os trabalhos, por conta de tantas coisas, tantas dificuldades que nós temos, muitas vezes nós podemos pensar muito na parte de baixo, nas coisas terrenas, e algo que sempre é explicado é que não há problema nenhum em estudarmos, em trabalharmos, isso é legítimo, isso é algo que o Senhor ele aprova, se agrada daqueles que são trabalhadores. Todos, né, são trabalhadores que buscam ali o seu sustento, glória a Deus por isso. Mas aqui o Senhor ele nos mostra que é necessário nós nos preocuparmos com a nossa salvação. Nós entendemos em que ponto nós estamos nesse processo, nesse caminho, como nós vamos morar no céu, se nós estamos construindo a nossa salvação todos os dias, se nós estamos ali com uma vida que agrada ao nosso Deus, com uma casa nova, nascemos no Espírito, se temos cuidado das coisas que são espirituais, que são maravilhosas, que são eternas. Há um versículo que pode explicar muito bem isso, que pode nos ajudar a entender, que está em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 31, que diz: Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Construir um parapeito, construir um lugar ali em cima, né, uma proteção em cima, é justamente nos preocuparmos com as coisas do alto. Quando nós buscamos o Senhor e as demais coisas, quando nós buscamos o Senhor, melhor dizendo, as demais coisas elas são acrescentadas. Nós temos visto um Senhor que tem abençoado muito a sua obra, mas que sempre deseja nos salvar, sempre prioriza a nossa salvação. Nós entendemos as suas doutrinas, nós entendemos os seus mistérios, a palavra viva do Senhor revelada. Essa é a preocupação do nosso Deus, esse é o zelo que Ele tem para com os seus. E a construção do parapeito é nós cuidarmos da nossa vida espiritual, da nossa saúde espiritual, para que possamos estar de acordo com o que o Senhor deseja para nós. Outro versículo dito pelo próprio Senhor Jesus, outra passagem, diz aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 31, a parte A: Quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça para tomá-las. Então o Senhor Jesus, Ele aqui mostra a preocupação de que quem estiver no alto, cuidando das coisas do alto, eternas, que não desça, para que possa ali perder o seu tempo, para que possa ali se atrapalhar com isso. Então, se nós estamos construindo a nossa vida espiritual, nós estamos construindo no alto, um parapeito, uma vida segura diante do nosso Deus, glória a Deus por isso, e é assim que nós devemos continuar. Em frente, prosseguindo, caminhando, sem desistir, firmes, constantes na palavra do Senhor. Que é isso que o Senhor deseja para nós, que nós tenhamos ali constância, que possamos ser servos nas suas mãos, possamos ser presentes ali, contínuos nessa caminhada. É uma caminhada que nós iniciamos e que nós precisamos terminar. Aqueles que perseverarem até o fim, eles serão salvos. E é isso que deseja o Senhor nosso Deus para as nossas vidas. E algo importante é que construir o parapeito não era simplesmente uma escolha, mas era algo fundamental para a vida daquele povo e espiritualmente para as nossas vidas. Se nós imaginarmos do ponto de vista ali da época, aqueles que não construíam parapeito, eles estavam colocando em risco a vida dos seus filhos,
das suas esposas, dos seus amigos, porque eles podiam subir a parte de cima e eles podiam cair e ter uma morte, se machucarem. Esse era o risco que eles sofriam na época. E para nós, fala da mesma forma. Se nós construímos o parapeito na parte de cima, a nossa vida espiritual estiver sólida, estiver firmada, estivermos entendendo a sua palavra, vivendo as suas revelações, as suas doutrinas, os meios de graça, nós teremos todos à nossa volta bem guardados. Os nossos filhos, os nossos amigos, aqueles que nós amamos, que nós poderemos ali dobrar os nossos joelhos, orar, nós poderemos trazer uma mensagem ali de esperança, de fé, quando eles precisarem. Nós teremos um conselho, não humano, mas que vem do Espírito Santo, para que possa ali transformar uma vida, para que possa ajudá-los. Glória a Deus. E aqueles que não construíam o parapeito, eles ficavam ali, muitas vezes inseguros, porque ali um familiar, uma pessoa querida, poderia cair, morrer a qualquer momento. E da mesma forma, se nós não construirmos a nossa vida espiritual. Nós temos todos aqueles que nós amamos correndo riscos, podendo ali ser contaminados, podendo ser feridos, podendo ali serem de alguma forma machucados, trazer uma dificuldade no lar, na família. Nós não estamos imunes às lutas servindo ao Senhor, mas quando nós firmamos nossa casa sobre a rocha que é Jesus, quando nós construímos o parapeito, nós temos ali as nossas vidas guardadas pelo nosso Deus. E Ele tem guardado a nossa casa em tudo, Ele tem abençoado os nossos lares em tudo, Ele tem sido maravilhoso. Mas para isso, nós precisamos obedecer essa orientação de construir um parapeito, uma vida espiritual que agrada ao nosso Deus. Ali há um versículo em Mateus, capítulo 18, 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Mostrando que o homem ali pode trazer escândalos, dificuldades, se não construir uma vida espiritual com o nosso Deus. E nós queremos estar com as nossas vidas seguras, guardadas por esse Senhor. O propósito ali, Deus, o Senhor, Ele passou isso a Moisés, e Moisés passou as leis ao povo, não para que o povo fosse ali exortado, para que o povo se chateasse, mas para que o povo tivesse proteção, para que o povo pudesse ter uma vida abençoada, suas famílias guardadas. E o Senhor, Ele fala da mesma forma, as nossas vidas, para que as nossas vidas espirituais sejam uma grande bênção, para que nós possamos ter uma vida maravilhosa ao lado do nosso Deus, para que nós possamos aguentar firme até o final, termos saúde espiritual, graça, para lidar com as lutas. Por isso que nós precisamos construir um parapeito, um lugar seguro, construir em cima, no terraço, na parte de cima da casa, as nossas vidas. Precisamos cuidar dessa nossa vida secular, mas precisamos cuidar principalmente das nossas vidas espirituais. Glórias ao nosso Deus, nós estaremos agora louvando e adorando a esse Senhor que tem cuidado das nossas vidas, da nossa vida espiritual. Glória a Deus. Senhor meu Deus, o que direi de ti? Tu és aquele que me amou primeiro, mas hoje fraco estou, sinto saudades de ti, Senhor, e vim chorar diante aos teus pés em oração. Renova em mim valores teus, ordena os pensamentos meus e dá-me, ó Pai, saúde espiritual, pra com primeiro amor
te amar, o amor que um dia conheci, quando tocaste em mim pela primeira vez. Senhor meu Deus, o que direi de ti? Tu és aquele que me amou primeiro, mas hoje fraco estou, sinto saudades de ti, Senhor, e vim chorar diante aos teus pés em oração. Renova em mim valores teus, ordena os pensamentos meus e dá-me, ó Pai, saúde espiritual, pra com primeiro amor te amar, o amor que um dia conheci, quando tocaste em mim pela primeira vez. Quando tocaste em mim pela primeira vez, quando tocaste em mim pela primeira vez. Glória a Deus. Estaremos orando para o encerramento dessa escola bíblica dominical, mas antes gostaríamos de pedir aos irmãos que estejam compartilhando essas mensagens que a obra tem disponibilizado nas redes sociais. A igreja agora ela tem o WhatsApp. Você que deseja fazer um pedido de oração ou tirar alguma dúvida, o ministério estará te assistindo. Você também pode entrar no site da igreja, Igreja de Atos Pedra Viva. Lá há muitas mensagens, há vídeos, e você pode estar compartilhando, passando para outras pessoas, para que outras pessoas possam ser abençoadas também. Amém, meus amados? Vamos estar orando? Senhor nosso Deus, nós, Pai, te louvamos e agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por mais esse estudo, Senhor, no qual o Senhor falou muito forte aos nossos corações, Senhor. Nós só temos, Pai, a te agradecer e te louvar, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. E assim te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus.